Cumprimento a todos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 8, Ensinando Discípulos, parte 2. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estou na tua presença, juntamente com os meus irmãos, buscando a tua bênção. A bênção que o Senhor Jesus nos prometeu, que seríamos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Derrama sobre nós o Espírito Santo, amado Jesus. Abre a nossa mente para compreender a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ensinando discípulos. O verso áureo, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus é o nosso exemplo, que viveu para servir, viveu servindo, aqui e ali, dentro das cidades, ou na praia, ou no sopé de uma montanha, em todos os lugares você vai encontrar Jesus sempre servindo. Aqui curando os cegos, ali mais na frente curando o leproso, e depois ressuscitando os mortos, alimentando as multidões, estendendo a mão sobre as criancinhas, abençoando-as. Jesus viveu para servir, Jesus viveu servindo. Ele é o nosso padrão, ele é o nosso exemplo para ser assimilado, copiado e reproduzido. Nesta semana estudaremos Marcos capítulo 10, concluindo a sessão especial em que Jesus ensinou seus discípulos em preparação para a cruz. Cerca de metade do capítulo trata dos próprios discípulos e o restante trata de questões importantes para o discipulado, mas contadas através das lentes de outras pessoas que interagiram com Jesus. Os fariseus vêm e discutem com Jesus sobre o assunto do divórcio. Os pais levam seus filhos para que Jesus os abençoe. Um homem rico pergunta sobre a vida eterna e um cego pede para ver. O capítulo 10 de Marcos traz ensinamentos importantes sobre o que significa seguir a Jesus, especialmente no que se refere a viver aqui e agora. Casamentos, filhos, como se relacionar com as riquezas e, por último, as recompensas e o custo de seguir a Jesus. Para completar, é relatada a cura de um segundo cego, que ilustra de maneira muito bonita o custo e os resultados de seguir a Jesus. Juntas, essas lições preparam o seguidor de Jesus, sejam os discípulos de 2000 anos atrás ou os discípulos de hoje. Nos prepara para os desafios que acompanham o chamado para o discipulado. Na parte de domingo, o plano de Deus para o casamento. Deus sempre planejou o casamento. Foi Ele quem criou o casamento. Naquela primeira sexta-feira no Jardim do Éden, foi Ele quem realizou o primeiro casamento entre Adão e Eva. Ou seja, o casamento é uma instituição divina que veio do Jardim do Éden. Como Satanás odeia tudo que Deus planejou lá no Jardim do Éden, ele está tentando destruir a instituição do casamento, que foi criada na sexta-feira, no sexto dia da semana da criação, e Satanás também odeia a instituição sabática, ou seja, o repouso do sétimo dia, criado no sétimo dia. Mas estas duas instituições sagradas, o casamento e o sábado, chegaram até você, até mim, até os nossos dias. E Satanás tem tentado destruir ambas. Que armadilha estava escondida na pergunta dos fariseus para Jesus, perguntando sobre o divórcio? Qual era essa armadilha? Vamos ler, abra sua Bíblia, em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, vamos ver os versos 1 até o verso 12. Leia comigo, Marcos 10, versos 1 em diante. E levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando-o, é lícito ao homem repudiar a sua mulher? Mas ele, respondendo, disse-lhes, o que vos mandou Moisés? E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar.
E Jesus respondendo disse-lhes: pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Queridos, aqui nós temos o que Jesus falou sobre o casamento e o divórcio. Nós lemos em Gênesis capítulo 1 e o verso 27, abra sua Bíblia. E criou Deus o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E ainda lemos em Gênesis capítulo 2 e o verso 24. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Os fariseus perguntaram a Jesus se era lícito ao marido se divorciar da sua esposa. O divórcio era considerado lícito entre os fariseus. No entanto, eles discutiam em que casos isso seria aceitável. Dois importantes rabinos da época de Jesus defendiam pontos diferentes sobre o divórcio e o casamento. A escola de Shammai era indiscutivelmente a mais restritiva. O divórcio era permitido apenas em caso como falta de filhos, negligência material, negligência emocional ou infidelidade conjugal. A escola de Hillel era muito mais branda, permitindo o divórcio por qualquer motivo, embora o processo de concessão do divórcio fosse mais complexo, ajudando a desacelerar as coisas. Então, parece estranho que os fariseus tenham feito a Jesus uma pergunta mais abrangente: se o divórcio era aceitável. Por trás dessa pergunta dos fariseus havia uma conspiração para colocar Jesus em apuros, com Herodes Antipas, o governante da região a leste do Jordão, onde Jesus estava naquele momento. Herodes Antipas havia se divorciado da esposa e se casado com Herodias, esposa do próprio irmão dele. Herodes decapitou João Batista por ter condenado esse relacionamento ilícito. Jesus respondeu à pergunta dos fariseus indagando o que Moisés tinha ordenado. Os fariseus haviam citado Deuteronômio 24, versos 1 até o verso 4, que descreve um caso de novo casamento após o divórcio. Os israelitas da época de Moisés praticavam o divórcio. Essa lei de Deuteronômio 24 pretendia proteger a mulher, mas nos dias de Jesus essa lei havia sido distorcida pela escola de Hillel para facilitar o divórcio por quase qualquer motivo. O que era destinado a proteger a mulher acabou sendo usado para facilitar o repúdio da mulher. Em vez de debater a lei de Deuteronômio 24, Jesus mencionou o ideal original de Deus para o casamento. Jesus chamou a atenção dos seus ouvintes para o plano de Deus, o ideal de Deus quando ele criou Adão e Eva. Deus os uniu, eles se tornaram uma só carne, e este relacionamento conjugal deveria ser para sempre, por toda a vida. Mas, queridos, nós não vivemos sempre no ideal de Deus. O ideal de Deus existe, mas nós estamos muito aquém do ideal de Deus. O plano de Deus era que não existisse nenhum divórcio. Mas, se existir o divórcio, Jesus disse, deve existir somente por infidelidade. Queridos, quantos milhares de casais cristãos se divorciaram? Quantos milhares de casais cristãos se casaram novamente? Um segundo casamento. Será que eles estarão perdidos? Ou será que Jesus também perdoa o pecado do divórcio, que não seja por infidelidade conjugal? Será que Jesus perdoa o cônjuge infiel? Aquele que cometeu um adultério? Graças a Deus existe perdão. Existe perdão para o cônjuge adúltero, existe perdão também para aquele que teve um segundo casamento
embora não sendo por infidelidade. Queridos, eu louvo a Deus porque existe graça, graça divina. O mesmo Deus que perdoou Davi, que cometeu adultério com Batseba, com Davi que matou Urias, o marido de Batseba, o mesmo Deus que o perdoou e que o abençoou, pois o segundo filho de Batseba foi Salomão, e Deus disse: eu vou abençoar este segundo filho. O primeiro filho morreu como uma demonstração do desprazer e desaprovação de Deus ao ato adúltero de Davi e ao assassinato que ele cometeu. Mas existia perdão para Davi, e Deus fez questão de mostrar a sua bênção, abençoando o segundo filho de Batseba, que se tornou Salomão, o maior e mais famoso rei de Israel. Queridos, Deus quer perdoar também aqueles que vivem em adultério. Deus quer que eles confessem o adultério. Aqueles que obtiveram um segundo casamento, Deus quer também abençoar. Deus não guarda rancor contra você. Deus é graça, Deus é misericórdia. O ideal de Deus é não se divorciar. Bendito seja Deus que me deu uma esposa. A Leila foi um presente de Deus na minha vida e nós já estamos com 51 anos de casados, 6 anos de namoro. Eu louvo a Deus pela esposa que Ele me deu, mas eu entendo a situação daqueles que tiveram que passar por um segundo casamento. Não devemos criticar, não devemos condenar, porque a graça divina é superior a qualquer pecado, porque a graça divina se provará fiel, uma bênção na vida de qualquer pecador que se aproximar de Deus confessando o seu pecado. Não importa qual seja o seu pecado. Quando nós confessamos, Deus nos perdoa. Assim como Deus usou de misericórdia e graça com Davi, assim como Deus usou de graça e de misericórdia com Salomão, a vida de Salomão e de Davi não são um incentivo para você continuar adulterando, não. Mas a vida destes dois personagens é uma demonstração da graça e da misericórdia de Deus. Descanse na graça e na misericórdia de Deus. Creia que Deus é amor e creia que o divórcio não faz parte dos planos de Deus, mas existe perdão para os que divorciam. Que a graça de Jesus Cristo esteja com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Na parte de segunda-feira, Jesus e as crianças. O que Jesus fez pelos que levaram as crianças até ele? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, vamos ver os versos 13 até o verso 16. Leia comigo. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. E Jesus, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, impondo-lhes as mãos, os abençoou. Pense um pouco, imagine um pouco, Jesus Cristo recebendo as crianças nos seus braços, abençoando-as. Imagine um pouco nos discípulos tentando impedir que as crianças chegassem até Jesus. Os discípulos achavam que Jesus tinha coisa muito mais importante para fazer do que ficar se distraindo com as crianças. Por isso eles tentaram impedir que as crianças viessem até Jesus. Mas Jesus disse: deixem os meninos virem até mim, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como um menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, impondo-lhes as mãos, os abençoou. Esse mesmo Jesus quer abençoar o seu filho, a sua filha, a sua criança. Vamos, como pais, trazer nossos filhos diante do Senhor, para que sejam abençoados pelo Senhor. Deus ama as criancinhas. Embora as crianças fossem desejadas no mundo antigo, especialmente os meninos, na cultura predominantemente masculina, o nascimento e a infância não eram fáceis. Os riscos de morte eram elevados,
para as mães durante o parto e para os recém-nascidos, bebês e crianças. Muitas culturas usavam medicamentos tradicionais e amuletos para proteger essas pessoas vulneráveis contra supostas forças malévolas. As crianças ocupavam uma posição social inferior, semelhante à dos escravos. No mundo greco-romano, crianças com deficiências físicas ou que fossem indesejáveis eram expostas ou jogadas em um rio. Os meninos eram mais valorizados do que as meninas. Às vezes, meninas eram deixadas para morrer na natureza. Algumas vezes, bebês abandonados eram resgatados para serem criados e vendidos como escravos. Os discípulos não entenderam o conceito de receber o reino de Deus como uma criança. Então, repreendiam as pessoas, as mães que estavam levando suas crianças para serem abençoadas por Jesus, talvez pensando que Jesus não tivesse tempo para uma tarefa tão simples. Eles estavam errados. Graças a Deus, os discípulos estavam errados. Jesus ficou indignado. No Evangelho de Marcos, Jesus tem reações surpreendentes em relação às pessoas. E é interessante que uma das suas fortes reações tenha sido em relação às pessoas que queriam afastar as crianças de Jesus. Jesus insistiu que os discípulos não deveriam impedir as crianças. Por quê? Porque o reino de Deus pertence a elas e devemos recebê-lo na atitude de uma criança. Provavelmente uma referência à confiança simples e irrestrita de uma criança em Deus. Não deixem que seu caráter não cristão represente mal a Jesus. Não mantenhamos os pequeninos afastados de Jesus por nossa frieza, por nossa aspereza. Nunca devemos dar motivo para que as crianças pensem que o céu não seria um lugar aprazível para as crianças. Queridos, não falemos de religião como de uma coisa que as crianças não possam compreender, nem procedam como se não se esperasse delas, das crianças, que aceitassem a Jesus. Não vamos dar para as crianças a falsa impressão de que elas tenham que abandonar ou renunciar tudo que seja agradável à vida. Devemos ter cuidado para mostrar Deus como um Pai amoroso, Jesus Cristo como um bom amigo, que tem prazer em tomar as crianças nos braços, abençoá-las, ser amigo delas. Como você pode revelar melhor Jesus para as crianças que vivem ao seu redor? Lembrem-se que o pai e a mãe são, diante das crianças, representantes de Deus. Eles terão uma boa e correta compreensão de Deus mediante o nosso comportamento. Dependendo da nossa reação, da forma como nós tratamos as nossas crianças, nós podemos estar dando uma falsa compreensão do que é Deus, de quem é Deus. Por isso devemos usar de muita bondade, de muita cortesia, de perdão, de tolerância, porque Deus é tolerante conosco, mesmo quando nós erramos 2 ou 3 vezes, cometemos o mesmo pecado. Deus está disposto a nos perdoar, e Ele nos abraça, e Ele faz questão de mostrar que Ele nos ama. Isso Deus fez com Davi. Quando Davi perdeu aquele primeiro filho de Batseba, ele chorou muito pela morte daquela criança, mas Deus disse: eu vou abençoar o segundo filho. Deus fez questão de mostrar para Davi que ele estava perdoado, que o passado estava apagado e enterrado. E Deus abençoou a segunda criança, chamando-a de Salomão, aquele que foi um tipo de Jesus Cristo, um tipo do reino do Messias. Jesus ama as criancinhas. Vamos mostrar para as crianças, em nosso trato com elas, que Deus é amor. Aleluia! Na parte de terça-feira, o melhor investimento. Abra sua Bíblia agora em Marcos capítulo 10. Vamos ler o verso 17 até o verso 31. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe.
Ele respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Marcos, em seu evangelho, é o único que diz que Jesus Cristo, quando olhou para o jovem rico, aqui diz: o amou. No verso 21, e Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse: falta-te uma coisa. Queridos, aquele jovem pensava que era um fiel e obediente filho de Deus. Ele disse que guardava os mandamentos de Deus, todos eles. Jesus citou aqui a lei dos 10 mandamentos, mencionando alguns deles. E o jovem disse: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Mas, na realidade, ele não guardava os mandamentos de Deus. Porque quando Jesus pediu para que ele vendesse seus bens e distribuísse para os pobres, ele saiu triste porque ele possuía muitas propriedades. Meus queridos, a riqueza, as propriedades eram na vida daquele jovem um Deus. Ele não abriria mão desse Deus. Se Jesus pediu para que ele vendesse tudo e desse para os pobres, é porque as riquezas na vida daquele jovem eram um Deus, era uma idolatria, era um empecilho entre ele e Deus. Portanto, meu querido irmão, Deus não pede a mesma coisa para todas as pessoas. Para Zaqueu, por exemplo, Jesus não pediu para vender tudo e dar aos pobres, mas sem Jesus pedir, Zaqueu mesmo se ofereceu para devolver 4 vezes mais para as pessoas de quem ele tinha roubado, e que a metade dos seus bens ele daria para os pobres. Queridos, quando nós amamos a Jesus, nós nos dispomos a dar, a distribuir, a dar com sacrifício. A riqueza é uma bênção quando colocada na mão de alguém que ama a Deus sobre todas as coisas. O dinheiro é uma bênção quando não é o Senhor da nossa vida. Quando Jesus é o Senhor da nossa vida, o dinheiro será usado para ajudar os pobres. Exatamente como Jó agiu. Jó era o pai das viúvas, pai dos órfãos. Ele estendeu a mão para os necessitados, assim como Abraão também. Mas, no caso deste jovem rico, o dinheiro era um ídolo. Por isso ele se retirou triste, porque ele tinha muitas propriedades. E aqui diz o verso 23. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Queridos, não é impossível os ricos se salvarem, mas é difícil. Por quê? As riquezas dão uma falsa sensação de independência. Mesmo os ricos precisam ter a sensação de dependência de Deus. Não podemos confiar nas riquezas. Todos nós deveríamos manter em mente que o dinheiro tem um poder que corrompe. O dinheiro corrompe. Por isso, nós deveremos deixar Deus ser Deus na nossa vida e usar o dinheiro da forma como Deus nos orientar. E aqui diz o verso 24, e os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Quão difícil é se salvar aquele que confia nas riquezas. Porém, aqueles que usam o seu dinheiro para ajudar o necessitado e para ajudar a pregação do evangelho, aqueles que usam o seu dinheiro da forma como José de Arimateia, como Nicodemos, como Abraão, como Jó, como José Bates, usam o dinheiro para fazer a causa de Deus avançar no mundo, estes são abençoados por Deus. Os ricos podem ser uma bênção nas mãos de Deus, se estiverem diariamente perguntando: Senhor, o que queres que eu faça? A quem devo dar? Onde colocar esse dinheiro? O dinheiro que está em minhas mãos pertence ao Senhor. Eu sou somente um mordomo. Que o Senhor me oriente. Onde gastar o dinheiro? A quem ajudar? Em que projeto colocar minhas doações, minhas ofertas? Queridos, o dinheiro não pode ser um Deus na sua vida. O verso 25. É mais fácil
passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Jesus está mostrando da dificuldade dos ricos se salvarem, porque Deus ama aquele que dá com sacrifício. E é difícil o rico dar com sacrifício, porque para dar com sacrifício o rico teria que dar muito. Para o pobre dar com sacrifício é fácil, porque qualquer dinheiro que ele der, qualquer doação que ele fizer, será com sacrifício, porque ele vive de salário mínimo, ele ganha muito pouco. Mas para um rico dar com sacrifício significa dar muito. Portanto, meu querido irmão, nós não podemos permitir que Satanás nos corrompa pelo dinheiro. Vamos consagrar nosso bolso, nossa carteira a Jesus Cristo. Eu me lembro daquele senhor que estava sendo batizado e entrou no tanque batismal e o pastor percebeu que ele esqueceu de tirar do bolso da calça a sua carteira. E ele disse para aquele irmão que estava sendo batizado: você esqueceu de tirar a carteira do seu bolso. E ele disse: não, pastor, eu não esqueci não. Eu quero que a minha carteira seja batizada junto comigo, para que eu não tenha problemas com dinheiro depois de me batizar. Queridos, vamos consagrar nossas poupanças, não é? Nossas economias, vamos consagrar a Jesus Cristo. Eu me lembro de Ellen White, Ellen Gold Harmon, naquele tempo de solteira. Ela trabalhava com seu pai na fabricação de chapéus e ela fazia a copa do chapéu. E ela ganhava 25 centes de dólar, 25 centavos de dólar por dia. Pense, 25 centavos de dólar por dia. E ela separava este dinheirinho para ajudar na publicação de folhetos e distribuição de literatura. Queridos, vamos dar com sacrifício, porque o dinheiro não é maldição. O dinheiro pode se tornar benção, mas o amor ao dinheiro é uma maldição. Por isso disse Jesus: quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. E o verso 26, e eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, se salvar? Ou seja, se para os ricos é difícil, então quem pode se salvar? E Jesus disse: a salvação é impossível. O ser humano não consegue se salvar a si mesmo. A salvação, humanamente, é impossível, mas é algo que Deus faz por você. Pense um pouco, a salvação não é algo que você faz, não é algo que você conquista, não é pelos seus méritos, é algo que vem de Deus como um dom gratuito, porque o salário do pecado é a morte, Romanos 6,23, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, aqui no verso 27, diz: Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens isto é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Deus pode salvar os pobres e Deus pode salvar os ricos também, desde que não confiemos nas riquezas. Mas Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Jesus está falando aqui que a recompensa, quando você coloca Deus em primeiro lugar, e decide abandonar todas as coisas para seguir a Jesus, a recompensa não é somente no céu. Desde agora, desde o presente tempo, você já sente a bênção de Deus na sua vida. Porque no verso 30, Jesus disse que não receba 100 vezes tanto já neste tempo. Portanto, a recompensa de Deus será a vida eterna no céu? Sim, mas já neste tempo, no dia de hoje, você já começa a receber a recompensa de ter colocado Jesus como primeiro na sua vida. Aleluia! Na parte de quarta-feira, vocês podem beber o meu cálice? Os discípulos não sabiam o que estavam pedindo para Jesus. Muitas vezes nós não sabemos o que pedimos. Por isso, aqui em Tiago, abra sua Bíblia, aqui na carta de Tiago, Tiago capítulo 4, Tiago capítulo 4 e o verso 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites.
Nós muitas vezes não sabemos pedir e não sabemos gastar. Gastamos em coisas que são para satisfação da carne, para os nossos deleites, para os nossos prazeres. Pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal. Queridos, nós não devemos fazer pedidos egoístas. O pedido que Tiago e João fizeram para Jesus era um pedido egoísta. Tiago e João queriam se assentar, um à direita e o outro à esquerda de Jesus Cristo no reino. Eles queriam uma posição honrosa no reino de nosso Senhor Jesus. E quando Jesus disse, vocês não poderão beber do cálice, eles disseram, sim, nós poderemos beber do cálice. Eles não sabiam o que estavam falando. Abra sua Bíblia e leia comigo Marcos capítulo 10. E vamos ver então os versos 32 a 45. Leia comigo. E iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles. E eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados, e tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo, eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Antes de Jesus chegar na cruz do Calvário, antes dele assumir os nossos pecados, ele conhecia a missão da sua vida. Ele sabia quando ele iria morrer, que seria na metade da última semana das 70. Ele entendia a profecia das 70 semanas de Daniel capítulo 9. Ele sabia que o Messias morreria na metade da última semana, ou seja, do ano 27 ao ano 34, a última semana de 7 anos. Jesus sabia que ele morreria no ano 31. Ele tinha toda essa compreensão. Porém, queridos, quando chegou o momento da cruz, quando ele estava pregado na cruz, quando ele assumiu os nossos pecados, ele incorporou os nossos pecados, houve uma separação entre o Filho e o Pai. E então Jesus clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Ele nunca se sentiu separado do Pai, desde que ele nasceu da Virgem Maria até o momento da cruz, nunca se sentiu desamparado do Pai, porque ele só assumiu os nossos pecados, incorporou-os na cruz, e então ele se sentiu separado do Pai, e ele não mais via a sua ressurreição. Porém, quando estava conversando com os discípulos, ele disse, eu vou ser entregue, eu vou ser morto, e ao terceiro dia ressuscitarei. Verso 35, e aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, mestre, quereríamos que nos fizesses o que pedirmos. E ele lhes disse, que quereis que vos faça? E eles lhe disseram, concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Queridos, este pedido que eles fizeram enraiveceu, criou ciúmes, criou contenda com os demais discípulos. Por que eles, os dois irmãos, Tiago e João, um assentado à direita e outro assentado à esquerda? Por quê? E os demais discípulos? Este pedido criou uma confusão entre eles. E o verso 38, mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis. Muitas vezes não sabemos o que pedimos. Pedimos mal para gastarmos em nossos deleites, em nossos prazeres. Tiago e João pediram mal. Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? O que eles responderam? Verso 39, e eles lhe disseram, podemos. Jesus, porém, lhes disse, em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Que batismo? Batismo de sangue. Jesus estava falando aqui do batismo de sangue. Quando Jesus Cristo foi chicoteado e depois foi pregado na cruz, ali foi o batismo de sangue de Jesus. E os discípulos, Tiago e João, sem saber, disseram, nós podemos beber do cálice e podemos ser batizados pelo batismo. Mas eles nem entendiam que Jesus estava falando do batismo de sangue. Jesus disse claramente, em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber. Porque assim como Jesus foi morto, Tiago também foi morto como mártir. Como mártir. E João, como mártir, foi lançado dentro de um caldeirão de óleo fervendo. Mas, permanecendo vivo, o tiraram dali e o mandaram para a ilha de Patmos.
Ele ficou na ilha de Patmos no exílio. Então, tanto Tiago como João beberam do cálice amargo, da perseguição, do martírio, da morte. Por isso Jesus disse: vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado, porque eles também passaram pelo batismo de sangue. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence, a mim concedê-lo, mas isso é para aquele a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas? Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Jesus tira o foco da grandeza humana de posição, de honra, e coloca a grandeza do cristão no serviço. Ser grande aos olhos de Deus é ser servo, como Jesus. Ninguém é maior do que Jesus, mas também ninguém serviu mais do que Jesus serviu. Ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Queridos, nós queremos ocupar uma posição honrosa diante de Deus? Eu quero, você também quer, com certeza. Mas lembremos que a honra diante de Deus é servir, é ser servo, é se espelhar em Jesus, que foi servo até a morte, e morte de cruz. Verso 45, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Que a sua vida e a minha vida, meu querido irmão, minha querida irmã, não seja para buscar honras mundanas, posições, supremacia, mas para servir, para dar a nossa vida pelas pessoas, para morrer se necessário for, como mártir, beber o cálice amargo da morte, ou ser batizado pelo batismo de sangue, como Jesus foi batizado. Lembre que todos os discípulos de Jesus, quase que todos, foram mártires. E mais de 50 milhões de mártires existiram na Idade Média. E o número dos mártires ainda não se completou, diz ali em Apocalipse 6, no 5º selo, o número dos mártires ainda não se completou. Mas homens e mulheres, filhos e filhas de Deus, serão batizados com o batismo de sangue. E eles, os mártires, terão uma roupa especial. No céu, na nova terra, eles terão uma roupa que tem uma tarja vermelha, que os identifica como mártires. Ellen White, na visão que teve, viu que muitas crianças estavam vestindo aquela vestimenta branca com uma tarja vermelha. Queridos, nós vamos ter mártires, homens, mulheres, crianças, mas viver para Jesus é uma honra. Mas morrer por Jesus também é uma honra, porque Jesus morreu por você. Jesus morreu por nós. O que significa ser servo? É servir, servir dentro do lar, servir na igreja, servir na rua, servir na fábrica onde você trabalha, na escola onde você estuda. Lembre-se, você está ali como servo de Jesus Cristo para representar Jesus que viveu servindo, viveu para servir. Descubra a felicidade de servir. Aleluia. Na parte de quinta-feira, o que você quer que eu lhe faça? Olha a pergunta que Jesus fez. Pense em Jesus fazendo essa mesma pergunta para você. Você que me ouve. Você. Jesus está perguntando: o que quer que eu lhe faça? O que você vai pedir para Jesus? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10 e vamos ver os versos 46 a 52. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Este pobre cego, Bartimeu, ele clamou em alta voz: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele estava determinado
a conseguir aquilo que ele queria. Era uma chance única de encontrar-se com Jesus Cristo e de receber a cura de Jesus. Por isso ele gritou em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o verso 49, Jesus parando disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Meu querido irmão, eu imagino que muitos estivessem querendo fazer este cego calar. Cale-se, pare de gritar, porque você está fazendo tanto barulho. Mas ele não desistiu, continuou gritando cada vez mais alto. E os ouvidos atentos de Jesus ouviram o clamor do cego. Os ouvidos atentos de Jesus estão abertos. Ele está atento ao seu clamor. Uma vez, um pastor e um amigo seu, capitão, marinheiro, um capitão de navios, muito experiente. Eles estavam caminhando juntos numa noite pela praia e ouvindo o barulho das ondas. E de repente aquele capitão parou e disse: eu estou ouvindo alguns gritos. E o pastor disse para ele: eu não estou ouvindo nada, só estou ouvindo o barulho das ondas. Ele disse: não, eu estou ouvindo o grito por socorro de alguém que vem lá de dentro do mar. E com certeza, lá estava alguém gritando por socorro. E esta pessoa foi socorrida. Queridos, os ouvidos atentos do capitão do navio estavam atentos, estavam acostumados ao grito por socorro que vinha do mar. Ele ouviu o grito do socorro. Da mesma forma, os ouvidos atentos de Jesus, ele ouve o seu clamor, o seu grito por socorro. Ele vê as suas lágrimas. Assim, meu querido irmão, como Jesus ouviu o grito de Bartimeu, assim ele também ouve o seu clamor. Não desista de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando você clama, quando você grita: Jesus, tem misericórdia de mim. Lembre-se, o Pai das misericórdias, o Deus das misericórdias, vai ter misericórdia de você. Aleluia e aleluia. E aqui no verso 48, muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, a única coisa que ele tinha era a sua capa. Ele lançou fora a sua capa antes de se sentir curado. Lembre-se, meu querido irmão, que quando você vai a Jesus, você tem que crer que ele vai ouvir e vai atender e vai curar. Por isso, este cego lançou de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? Olha a pergunta, a linda pergunta de Jesus, que ele faz para você também hoje, meu querido irmão, minha querida irmã. Que queres que eu te faça? Pense um pouco antes de pedir. Pense naquilo que você mais necessita. Quando Deus pediu para Salomão: que queres que eu te faça? Ele pediu o quê? Não riquezas. Ele disse: eu quero compreensão, quero entendimento, sabedoria para tratar o povo de Deus. E Deus se agradou do pedido de Salomão. E quando Jesus perguntou para o cego: que queres que eu te faça? E ele disse o quê? Que eu veja. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Jesus quer fazer um milagre na sua vida. Ele está perguntando hoje para você, meu irmão, minha irmã: que queres que eu te faça? Jesus não decepcionou o cego. Jesus não vai decepcionar você. Todos que iam ter com Jesus em busca de ajuda eram recebidos. Jesus fez a mesma pergunta que havia feito a Tiago e a João: o que você quer que eu lhe faça? Sem hesitar, o cego pediu a Cristo que lhe desse visão, o que o mestre fez imediatamente. Então o homem, agora curado, o seguiu pela estrada, louvando a Deus. Querido, você gritou como Bartimeu? Você grita por Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim? O que você aprendeu dessa experiência de Bartimeu? Qual é a sua maior necessidade? Neste dia, Jesus está se dirigindo a você e está perguntando: o que você quer que eu lhe faça? O que você responderia? O que você vai responder para o Mestre Jesus hoje? Que o Espírito Santo o ilumine.
que você peça: Senhor Jesus, faze-me mais santo ainda. Escreve na minha testa santidade ao Senhor. Escreve na minha testa o nome do meu Pai, o teu nome, Jesus, e o meu destino, a nova Jerusalém. Aleluia! Deus derrame o Espírito Santo sobre você, meu irmão, minha irmã. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, hoje Jesus está perguntando para mim e para os meus irmãos: o que vocês querem que eu faça por vocês? Que nós possamos pedir, Senhor, que o Senhor nos faça santos, santificados. Escreve na minha testa e na testa dos meus irmãos santidade ao Senhor, o nome do nosso Pai, o teu nome, Jesus, a nova Jerusalém. E volte logo nos buscar, Jesus amado, pois é em teu nome que pedimos. Amém e amém. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.